Preciso agradecer muito, mais uma vez, pelo convite. Eu não sou palestrante, já disse isso várias vezes, mas hoje eu já tenho até um púlpito, né, para subir. Estou ficando com cara de palestra isso, mas enfim, não é uma palestra. É para mim uma oportunidade muito grande, sempre que eu sou convidada, de me dedicar a um tema em especial. E eu confesso que eu não tenho a menor possibilidade de perder qualquer oportunidade de servir a Deus, de ter atitude de gratidão, porque eu fui muito abençoada recentemente, muito abençoada. Então eu tenho muita gratidão no coração e por isso e por outras coisas a gente não nega nenhum convite. Mas de antemão eu quero mais uma vez afirmar, não sou palestrante, mas sou alguém que vou buscar estudar o tema que eu tenho que falar com vocês e venho, na verdade, convidá-los a ponderar comigo, a refletir em cima do tema da noite. Então é isso. Sei também que tudo que eu disser não é novidade para nenhum de vocês, para nenhum de nós, mas a maioria das vezes, quando a gente escuta algumas verdades ou algumas, enfim, quando a gente ouve algumas palavras que nós já sabemos, a gente desperta, como se estivesse dormindo e de repente acorda e fala, nossa, eu não estou prestando atenção nisso. Por isso é com muita honra, com muito prazer que eu venho aqui hoje falar com vocês a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, confesso que para mim, logo que eu comecei na doutrina espírita, e a gente vai sempre estudando o Evangelho de ponta a ponta, né? Aí você volta e vai. Confesso que esse capítulo para mim sempre foi intrigante. Por que bem-aventurados os pobres de espírito? Nós conhecemos esse termo pobre de espírito e usamos esse termo sempre que a gente quer se referir a alguma pessoa que nós não concordamos com a postura dela. Ah, não se preocupa com ela, ela é pobre de espírito. Ela não aceitou a brincadeira porque é pobre de espírito. Ou, enfim, é um sentido pejorativo. A gente não fala, não elogia alguém por ser pobre de espírito. E aí fica aquela coisa, né? Bom, vamos tentar entender um pouco mais. Enfim, estudando um pouco mais, ficou mais claro para mim o que Jesus quis dizer com essa colocação. Quando ele fala em pobre de espírito, ele quer nos fazer... Lembrando primeiro que trata-se de uma fala há muito tempo atrás, onde os idiomas eram outros, falavam-se outras línguas. E aí foi mudando, foi evoluindo, mas de qualquer modo, quando ele fala em pobre de espírito, ele quer que a gente pense na pessoa ou no espírito que sente que tem carências ou que admite que tem carências. E aí ficou um pouco mais claro para mim, foi um pouco mais fácil para eu compreender quando eu entendi que essa carência, ele se referia, na realidade, à pessoa que está pronta a receber informações. Então, ela é pobre de espírito, e o que o pobre quer? O pobre quer aumentar a sua... Quem é pobre, né, no sentido de... quando você tem uma cobertura pobre, você quer aumentar. Esse é um termo que a gente usa para o que está carente. Então, nesse sentido, a gente chegou à conclusão, ou compreendemos que ele está se referindo à humildade. Então, o espírito encarnado, ou seja, nós aqui encarnados, que somos humildes, seremos então essas pessoas que ele diz bem-aventurados, ok? E que teremos como recompensa o reino dos céus, que nada mais é do que a felicidade. Né? Seremos felizes. Seremos felizes se formos humildes. Humildes para aprender tudo o que precisamos. Ficou ainda um pouco mais fácil para mim compreender o que seria essa humildade quando, certa feita, assistindo uma palestra, aí palestra de verdade,
a pessoa explicou que a palavra humildade, ela deriva, ou ela vem do termo ou da palavra humus, que significa terra. E que o humus, na realidade, é a parte mais fértil da terra. Portanto, se nós somos pessoas humildes, nós somos pessoas férteis. Férteis em que sentido? Prontas para receber informação e deixar florescer. É esse o sentido de ser humilde. Então, você está pronto para ouvir, para aprender e compreender que você tem muito a aprender. Mas, muito bem, quando a gente troca o termo pobre de espírito por humilde, não fica também tão simples assim. Mais uma vez, a nossa língua portuguesa ela é bem complicadinha e, além disso, nós temos o hábito de usar expressões, na verdade. Então, sempre que nós falamos que fulano é humilde, imediatamente a gente pensa numa pessoa humilde no sentido de ser submisso, de ser obediente, subserviente. É sempre esse o pensamento que vem na nossa cabeça. Mas em absoluto é isto. O humilde não é necessariamente aquela pessoa que anda de chinelo, que anda mal vestida ou enfim, que aparenta humildade. Não necessariamente, não é esse o sentido de ser humilde. O ser humilde, como eu disse com relação à definição da palavra, é ter certeza, compreender que você precisa ou que você tem muito a aprender, assim como você tem muito a ensinar. Quando você é realmente humilde, está realmente disposto a absorver tudo que o outro tem a lhe oferecer, aí sim você é humilde. É nesse sentido que você é humilde. Ser humilde é reconhecer que somos, é reconhecer quem somos, quem realmente somos, tá? E não querer ser nada além do que de fato somos, principalmente, tá? O ser humilde é você entender quais são os seus potenciais e quais são as suas falhas. Não é você simplesmente falar, eu não sei nada. Eu sou tão humildezinho que eu não sei nada. Não, isso não é humildade. Isso é falsidade às vezes, tá? Ser humilde é saber as suas qualidades, os seus potenciais e o que você tem a oferecer. E reconhecer no outro o que você pode também ter dele, o que ele pode oferecer para você. Isso é ser humilde. Todas as vezes que eu sou convidada para falar em público, como eu disse, eu não sou capaz de negar. Eu acho que eu tenho obrigações a cumprir e eu tenho que aceitar. Nada é por acaso. Mas eu sempre me sinto muito nervosa, insegura. Eu saio daqui toda molhada de suor. E hoje, enquanto eu fazia uma revisão e pensava a respeito, né, do meu estado emocional, e tratando-se desse assunto, eu resolvi refletir se esse meu nervosismo, se esse meu medo, essa insegurança que surge na hora de vir aqui falar com vocês, não seria, na verdade, vaidade. Porque eu quero vir aqui, eu quero dar um espetáculo, eu quero falar muito bem, eu quero falar bonito, mas não é isso que eu preciso fazer aqui. Na verdade, se alguém me trouxe aqui, Deus está junto. E seja o que for, o que eu conseguir é o que cabe a mim. Inclusive, se eu não conseguir, é o que cabe a mim. E isso foi a minha reflexão de hoje, principalmente. E aí eu digo a vocês, muitas vezes nós achamos que o tímido também é humilde. Ele é tão humilde, a gente emprega esta palavra com frequência. Ele é tão humilde, ele é tão tímido. Mas também nem sempre é o caso. Geralmente, o tímido, ele é tímido porque ele quer
que todas as suas manifestações sejam espetaculares, que é mais ou menos o que acontece comigo que foi o que eu hoje, né, analisei e achei que acontece comigo. Não quero vir aqui fazer feio, então fico muito nervosa. E o tímido faz muito isso. Eu não vou falar nada porque se eu abrir a boca eu preciso falar uma coisa muito bacana. Então prefere se calar. A humildade faz inclusive com que a gente esqueça isso. Deixa isso para lá, você tem que cumprir o seu papel. Fazer o que é esperado que você faça. Muito bem. É importante a gente sempre saber que nós aprendemos com as pessoas e o aprendizado que nós temos ou que temos com as pessoas nem sempre tem a ver com cultura ou formação acadêmica, tá? Isso também é muito importante. A pessoa, hoje eu ouvi um vídeo então que falava, se você tem um piloto de avião e um camarada que está lá tocando uma carroça, será que esse piloto de avião é uma pessoa que não é humilde, enfim, que é arrogante, prepotente, porque é piloto de avião? Esse cara que está lá na carroça, será que pelo fato dele estar pilotando ou dirigindo lá uma carroça já lhe dá a condição de humilde? Não. Concordam comigo? Não é isso. Será que pelas ruas da cidade, dormindo na rua, só tem humilde? Ou será que nós não encontramos muita gente orgulhosa que, por vezes, acabou parando na rua por conta do seu orgulho? É isso que eu quero deixar bastante claro. Nós não podemos fazer essa confusão entre humildade e comportamento que parece ser humilde. Tá? E mais uma vez eu digo, não tem nada a ver com a formação acadêmica. Sim, um piloto de avião ele tem que estudar muito, acredito que tenha que estudar bastante realmente. Mas mesmo assim, mesmo tendo muito estudo e muito conhecimento, ele pode e deve ser uma pessoa humilde. Isso é permitido a ele, né? Muito bem. Algumas pessoas mostram-se humilde na aparência. Eu mesma conheço algumas pessoas que se mostram muito humildes. Aplicaria até uma outra palavra, desleixados, mal vestidos, sem que seja necessário. Mas eu conheço pessoas que se apresentam dessa maneira, mas que isso faz parte do seu marketing, da sua propaganda. E essas pessoas ficam extremamente vaidosas quando alguém fala, nossa, como você é humilde. Eu sou humilde mesmo. É humilde nada, faz parte do marketing. E com perdão aqueles que são ligados a esta categoria, mas os políticos têm muito esse hábito. Quando está próximo da época das eleições, eles ficam tão humildes. Eu confesso que sou detalhista, presto atenção em alguns detalhes. E eu conheço algumas pessoas que nunca usaram aliança. Aí na época da eleição bota aliança no dedo, roupinha que não tem marca, fica uma belezura, né? Então você aposta que trata-se de uma pessoa humilde. Mas aquela humildade que ela está querendo passar, nada mais é do que parte do marketing que ele está fazendo, tá? E não é legítimo. Além disso, nós sabemos dessa dificuldade que temos em falar sobre humildade, uma vez que há essa confusão. E além disso, a nossa geração, nós todos aqui, tá? Somos desta época onde para todo lado tem livro de autoajuda, palestra de autoajuda, que nada mais é do que aquela velha conversa de te ajudar a ter autoestima. Então, para todo lado a gente escuta alguém falando que nós precisamos ter autoestima, que você tem que trabalhar a sua autoestima. Aí vem a confusão também. Sim, trabalhar sua autoestima, mas mantendo a humildade. Porque, como eu já disse, ser humilde é reconhecer as suas capacidades e as suas falhas.
ou os seus gaps, né, como a gente fala, aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você já é bom a ponto de compartilhar com alguém. E quando você fica nessa de trabalhar muito a autoestima, muitas vezes você acaba se atrapalhando, tá? Sim, amor próprio, autoestima, reconhecer ou conhecer os seus valores, mas sem deixar que isso se confunda. Chegamos agora aqui a um ponto bastante importante e eu quero dizer para vocês 3 elementos que são importantes que nós mantermos, né? Que é importante mantermos em vigilância para que a gente se mantenha humilde e por isso seja capaz de manter a nossa evolução espiritual, manter a nossa troca. O primeiro ponto que é importante a gente vigiar é o autoconhecimento. Já é até repetitivo, já falei algumas vezes. A gente precisa se conhecer muito bem, né? Então o autoconhecimento, a autoanálise. Mais uma vez falando de mim, isso que eu fiz hoje de ficar na dúvida, será que isso é vaidade, é orgulho? Por que eu fico tão nervosa para vir aqui falar? Enfim, a gente tem que às vezes se perguntar, se questionar, se analisar para descobrir quem somos nós e sabermos exatamente quem somos nós. O que nós sabemos fazer, o que não sabemos fazer. Então, o autoconhecimento é um ponto importante para a manutenção da humildade. O outro ponto bastante importante também é a compreensão de que estamos aqui para aprender, evoluir e desenvolver. Se a gente perder isso de vista, ou seja, se a gente esquecer que nós estamos encarnados, mas que somos espíritos, e que os nossos espíritos são eternos e que a cada vinda ao mundo, a cada encarnação, nós temos a missão de evoluir, se nós perdemos isso de vista, a gente se distancia também do nosso objetivo de interagir para desenvolver, porque nós só conseguimos evoluir, nós só conseguimos avançar espiritualmente interagindo com outras pessoas. Sozinhos a gente não vai conseguir. Se Deus colocou a gente junto é porque a gente tem que conviver mesmo. E é através dessa convivência que nós vamos evoluir e melhorar a cada dia. Portanto, o segundo item, o segundo ponto importante é não perder de vista que estamos aqui para aprender, evoluir e nos desenvolver. E o último item, que nós temos a obrigação de manter ele sempre vigilantes, né, a este item, é o entendimento ou o reconhecimento das oportunidades que nos cercam, que são oportunidades de crescimento. Portanto, quando eu disse a vocês que eu fiquei me questionando, ainda assim eu falei, eu tenho que aceitar esse tipo de desafio, porque eu acredito que é uma oportunidade para mim. Como eu disse, eu tenho gratidão até o último dia da minha vida, porque eu realmente fui muito abençoada com a cura do meu marido, tá? Quem não sabe aqui, ele passou por uma cirurgia, o estado de saúde dele era muito grave e hoje ele está 0 bala. Eu tenho um marido novinho em casa. Então eu realmente sou muito grata por tudo isso. E nós temos que estar sempre muito atentos a essas oportunidades. Porque vira e mexe, pinta uma oportunidade e a gente distrai e não aproveita. Oportunidade de quê? Oportunidade de interagir, ensinar e aprender. Passar para quem nós estamos interagindo o que nós podemos passar e absorver daquela pessoa o que ela tem para nos, o que nós estamos precisando absorver. Eu acredito que seja fácil para todos nós compreender que toda pessoa tem algo que ela sabe mais do que o outro. Todo mundo tem alguma coisa a nos ensinar. E todo mundo tem alguma coisa a aprender, mas isso sem sombra de dúvida. Sempre que a gente se distancia dessa noção e nós paramos de buscar esse conhecimento, de aproveitar essas oportunidades, nós passamos a dar passinhos para trás, ou seja,
vamos deixando de aprender e por que não dizer, vamos desaprendendo, tá? Então, estar atento a essas oportunidades é muito importante também. Além desses 3 elementos fundamentais para que a gente se mantenha humilde e consiga aproveitar a oportunidade evolutiva, existe um elemento que nós não podemos permitir que esteja presente no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos. Esse item é julgamento e comparação com o outro. É algo que a gente faz muitas vezes sem querer, mas a gente vê a pessoa lá em cima de um púlpito falando e pensa, eu falo muito melhor. Ou então a gente está aqui e falar, se ela fizesse de outra maneira, ficaria muito melhor. Enfim, a gente julga e a gente se compara, e é aí que comprometemos, mais uma vez, o nosso comportamento humilde. Então, temos que tirar isso do nosso caminho, repetindo, julgamento e comparação com o outro. Ninguém é igual a ninguém, não tem comparação, não existe comparação. E nós não podemos julgar ninguém também. Cada um tem suas dificuldades ou cada um tem seus méritos. E não adianta a gente achar que se a pessoa tem algo que nos parece muito valioso, que por isso a vida dela é muito melhor. Que não tem essa relação. E mais uma vez eu digo, a nossa evolução se dá através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. A bem-aventurança que Jesus se refere é o reino dos céus. É nosso crescimento espiritual, é nossa verdadeira evolução. E por isso, e desta forma, poderemos alcançar mundos felizes. Eu li um texto e quero ler para vocês, um texto de Emmanuel chamado Examina-te. Um texto muito bacana, é rapidinho, vou ler aqui. Examina-te. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugares para todas as criaturas e para todas as ideias sadias, em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos seus semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenta ou vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina o que determinou praticares esta sua ação. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente a atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contentas e vanglorias, Jesus foi tido como imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Eu extraí uma frase desse texto e eu gostaria que todos nós, eu também, levasse essa frase comigo, para que ela pudesse, ou levasse conosco, para que essa frase pudesse nos ajudar a nos mantermos
na linha da humildade. E essa frase é: cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Então, todos nós temos para dar e para receber. Depende do que temos de potencial e o que temos de necessidade. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Existe uma horizontalidade entre nós. Todos estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Portanto, há muita semelhança entre nós. E todos temos algo a aprender um com o outro. Não é difícil a gente compreender isso. Por mais que as pessoas sejam muito estudadas, muito evoluídas, ou mesmo dentro do nosso mundo espírita, dentro da doutrina espírita, existem algumas pessoas sim que estudaram mais do que nós e que parecem conhecer muito mais do que nós. Ainda assim, estamos no mesmo nível, digamos, estamos no mesmo barco, e se afundar morre todo mundo, né? Então, é esta a nossa situação, tá? Ser humilde, saber ser humilde, compreender o que é a humildade, não desviar o sentido dessa palavra, para que a gente possa, através dos nossos relacionamentos, dar e receber. E dessa maneira evoluir, aprender cada vez mais e conseguir alcançar mundos superiores nas nossas próximas encarnações. Mais uma vez eu quero agradecer muito pela oportunidade de ter vindo aqui. Eu prometo para vocês que eu vou tentar melhorar sempre mais. Quer dizer, toda vez que eu aceito um convite, no dia de vir falar, eu juro que vai ser a última vez, mas eu vou de novo. E aí eu sofro de novo. Se vocês soubessem o suor que eu estou aqui atrás. Mas enfim, quero agradecer muito por vocês terem me ouvido. Quero que vocês saibam que principalmente hoje quem mais aprendeu fui eu. Que todos fiquem com Deus e com Jesus no coração. Muito obrigada.